Fala comigo, tudo bem? Segunda-feira, segundou. Estamos aí começando a semana com o devocional antifundamentalista. Estamos caminhando para fechar o livro de Mateus. Estamos indo já para o Mateus no capítulo 22. Devocional antifundamentalista aqui às manhãs, às 8 da manhã. Eu pego aí um trecho da Bíblia e faço comentários, né? A gente passa aqui a comentar trechos da Bíblia, e é o que nós estamos fazendo. Nós já estamos caminhando para Mateus, lá no capítulo 22, vamos quase praticamente já encerrando essa questão do livro de Mateus. Mas você que está aqui, quero pedir a você, seja generoso, seja gentil e inscreva aí nesse canal, senta o dedão no like aí, faça sua inscrição, divulgue esse material para mais pessoas. Nós estamos nessa caminhada aí de voltar a fazer esse canal do YouTube, estamos começando, e estamos começando pequeno e queremos chegar aos 2.000 inscritos. Então, me ajude nessa missão aí. Bora começar com esse devocional antifundamentalista do dia de hoje. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente ler a Bíblia juntas e juntos. E aí, deixa eu compartilhar a tela aqui, beleza? Opa, a gente vai ler Mateus capítulo 22. Deixa eu ampliar aqui, a partir do versículo 34. Ótimo, ampliei aqui o máximo que deu. Agora eu vou tirar meu rosto da tela e nós vamos ler aqui, pronto. Olha só que coisa interessante esse texto que nós vamos ler hoje, do 34 ao 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Bom, esse é o texto de hoje, e é um texto curtinho, mas veja só que coisa interessante, né? Esse texto apresenta o último ataque ali dos líderes espirituais do povo, os fariseus, contra Jesus. Jesus, no templo, ele tinha denunciado que os líderes do povo, as lideranças, ali tinham se tornado ladrões e assassinos. Ladrões porque eles roubavam o povo, roubaram o povo de Deus para si. Eles acham que eles são os donos do povo, né? Então, por isso, esse é o primeiro ponto de eles serem ladrões. E assassinos, porque eles fazem isso com violência, né? E fazem acabando com a vida do povo. Então, Jesus estava o tempo todo falando que essa comunidade religiosa ali são ladrões e assassinos. E aí vai, eles vão vai desencadeando uma série de ataques contra Jesus. E eles fazem esses ataques publicamente no templo para as pessoas ouvirem, na tentativa de deslegitimar Jesus na frente da multidão. Mas o que está acontecendo é que a realidade está sendo outra. Cada ataque que eles fazem a Jesus, Jesus está saindo mais vitorioso e a multidão está cada vez mais entusiasmada com Jesus. Então, quando a gente vai ler aqui, capítulo 22, fala o que os fariseus ouviram que Jesus tinha calado a boca dos saduceus. Olha, Jesus tinha envergonhado, né, aqueles que são os donos do dinheiro. Os saduceus são os donos do dinheiro, eles são os donos do tempo. Dentro dessa classe da elite religiosa, eles são os ricos. E aí Jesus faz eles passarem vergonha, que a gente viu isso no devocional de fundamentalista passado. Então o que acontece? Reúnem os mestres da lei, reúne o povo que é bom de escrito, o povo que é bom de ler, o povo que é bom de doutrina, o povo que conhece a religião, os fariseus. Eles reúnem. Para quê? Para achar uma armadilha para pegar Jesus. Porque Jesus já tinha ridicularizado os saduceus, né? Então, as multidões ficam impressionadas com os ensinamentos de Jesus. Então, eles vão, reúnem os. Né, eles estão ali tentando dominar sobre o povo, ridicularizando sobre Jesus. Aí vem.
um desses doutores da lei, quer dizer, os fariseus, né, estão ali, eles já tinham se dado mal, inclusive, quando perguntaram a Jesus sobre o tributo a César. Então agora eles vão, se reúnem, acham um especialista, acham um grupo daqueles que são tão importantes que a própria fala dessa pessoa é como se ela fosse a fala do próprio Deus, e essa pessoa vai interrogar Jesus. A tradução aqui, né, fala no versículo, deixa eu olhar aqui para dizer a vocês, quer ver? O versículo, no capítulo 22, no versículo. Fechei minha Bíblia aqui, gente, foi mal. Ah, no versículo 35, capítulo 22, versículo 35, esse grande mestre da lei, ele pergunta para tentar Jesus. É o mesmo verbo que foi usado quando Jesus estava no deserto para ser tentado pelo diabo, pelo aquele que divide, aquele que separa o projeto de Deus, que é da vida, para o projeto de morte. Então, veja que coisa interessante. Esse doutor da lei, o texto aqui, ele vai interrogar Jesus, mas essa interrogação é tentar, né? O verbo utilizado ali no capítulo 4 para Satanás no deserto, né? Então, esses líderes espirituais do povo, eles que deveriam estar mais próximos de Deus, são, na verdade, os instrumentos do diabo, Satanás. Eles é que separam o povo de Deus. Por isso ele está usando o mesmo verbo que Satanás. Então, enquanto Deus de Jesus é amor e se coloca a serviço do povo, o Deus dos líderes religiosos é poder e quer dominar. E quem está do lado do poder é sempre um instrumento do diabo. Diabo aqui, para mim, não é uma entidade, não é um ser, não é uma personalidade, não é uma pessoa, não. Instrumento do diabo que é instrumento de separação. Separação de quê? Do projeto de Deus, que é vida, para o projeto de morte, que é um projeto humano, do mal, da maldade. Então, os líderes religiosos, quando estão lidando com a lógica do poder, do domínio, eles estão separados de Deus. Aí, olha só a tentação. Ele vem e chama Jesus de mestre. Mestre. Ele coloca esse título, né, em Jesus, mas é um título hipócrita. Que ele fala isso, mas ele não quer a resposta de Jesus. A pergunta não é feita para ele aprender, não, mas a pergunta é feita para condenar. Ele quer condenar Jesus. Eles sabem qual que é o grande mandamento. E curiosamente, o grande mandamento para esse povo é o quê? O mais importante, qual que é o maior mandamento para aquele povo dessa cultura? A observância do repouso do sábado. É o único mandamento que até Deus, os anjos, o céu, todo mundo observa, todo mundo cumpre. Né? O único mandamento que todo mundo cumpre, até Deus, os anjos, é o sábado. Então, para eles, o grande mandamento é respeitar o sábado. A observância do mandamento do sábado corresponde à observância de toda a lei. A transgressão desse mandamento, ela é tão absurda que ela era apenada, né? Que ela era repreendida. A pena prevista para não cumprir o mandamento no sábado é a pena de morte. Então, quando ele vai fazer essa pergunta para Jesus, qual é o grande mandamento? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que Jesus não está nem aí para o sábado. Que Jesus ignora o sábado sempre e continua fazendo as suas atividades em favor da humanidade. E eles não estão nem aí, Jesus não está nem aí para essa regrinha do sábado deles. Então, é por isso que eles fazem isso, para tentar pegar Jesus e para que Jesus seja pego na pena de morte. E também uma outra coisa. Quando o homem rico perguntou para Jesus quais mandamentos ele deveria observar para ter vida eterna, Jesus ele omite os mandamentos mais importantes para esse povo. E Jesus fala que era um mandamento exclusivo de Israel. Jesus nega isso aí. E Jesus vai e fala três mandamentos que não tem nada a ver com a cultura de Israel, mas tem a ver com a cultura universal. Jesus fala: não matar, não roubar e não cometer adultério. Isso aí é para qualquer um. Né? Tipo, você não matar, você não roubar e você respeitar as relações dos outros. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, a sua cultura. E aí então, esse povo fica assim, pistola com Jesus.
e vai fazer essa pergunta de qual é o mandamento. Quer dizer, você não respeita o sábado. E quando alguém te pergunta quais são os mandamentos mais importantes, você não fala dos mandamentos que são da religião de Israel, então quem que você tá, o que que você está achando que é mandamento? É isso que ele está perguntando. Então, essa pergunta, ela tem o objetivo de denunciar Jesus, de fazer Jesus ser apedrejado, de fazer Jesus ir para a pena de morte, para ficar claro que ele não cumpriu nenhum dos mandamentos. E aí Jesus mais uma vez dribla esse cara que está fazendo essa pergunta para ele, né, de qual que é o mandamento mais importante. E aí ele vai citar um mandamento que está lá no livro de Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio tem escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma. E lá no livro de Deuteronômio está escrito de toda a sua força. O livro de Deuteronômio fala assim: ouve Israel. E aí fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas aqui Jesus troca a expressão força para todo o seu entendimento. E por quê? Porque naquela cultura, com todas as suas forças, indicavam os bens que as pessoas tinham. Seu dinheiro, seu recurso, seus animais, que eram ferramentas de trabalho. Você vai amar Deus com tudo isso. Jesus substitui força para com todo o seu entendimento. Por quê? Porque o Deus de Jesus não é um Deus que absorve as energias das pessoas. Não é um Deus que está ali para sugar os seus bens. Não. É um Deus que oferece as suas energias, que comunica os seus bens. É um Deus que partilha. É um Deus que garante para nós o pão a cada manhã. Então, o Deus de Jesus é diferente. Ele não quer que você doe nada para ele. Ele quer que ele doando as coisas para você, você seja capaz de partilhar com o resto da humanidade, que você seja capaz de doar também. Aí Jesus afirma: esse é o primeiro grande mandamento. Só que o que Jesus está falando não é mandamento. Entende? Amarás o seu teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, não, desculpa, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso não é um mandamento. Não estava na lei de mandamentos. Estava no livro de Deuteronômio, em uma outra citação. Então Jesus está respondendo a esse fariseu, invertendo ele, e está elevando a categoria de mandamento amor. Amor não era um mandamento para aquele povo, que só conhece a violência, que só conhece o poder, que só conhece a religião, que só conhece a moralidade. Todo religioso é moralista e todo moralista não sabe amar. Isso é um fato. Para cumprir a sua moral, as pessoas são capazes de matar umas às outras. Para que elas cumpram o seu valor moral, elas são capazes de arrancar a cabeça das pessoas. Então, é isso aqui que está sendo posto. Jesus está colocando amor nessa regra universal do povo. E o amor a quem? Amor a Deus e amor ao outro. Mas imediatamente Jesus acrescenta: o segundo mandamento é semelhante a esse, né? Amarás o próximo como a ti mesmo, que era outro que não era mandamento. Isso aqui está no livro de Levítico, isso aqui não está nos mandamentos. Então, para Jesus, o amor a Deus não é real se ele não for traduzido ao amor ao próximo. Então, presta atenção. O que Jesus está falando é que, olha, tudo que vocês fizeram aí enquanto mandamento, isso é bobagem. Você precisa de amar a Deus e amar o próximo. Mas é impossível amar a Deus se você não ama o próximo. A única maneira de você demonstrar seu amor a Deus é fazendo as coisas para os humanos. Ora, Deus você não vê, você não sabe quem é, Deus você não acredita, é uma força, é uma energia, o que você quiser. Mas materializar isso é só no próximo. E aí Jesus conclui: esses dois mandamentos, que não eram mandamentos, mas que Jesus eleva o amor a Deus, que se manifesta no amor ao próximo, como os mandamentos mais importantes. E aí ele vai dizer: deles dependem toda a lei e todos os profetas. Jesus está falando assim: toda essa sua cultura religiosa, tudo isso que você tem aí não vale de nada, porque você não ama a Deus, porque você não é capaz de amar o próximo. Pelo contrário, você extorque o próximo. Você roubou o próximo de Deus, diz que ele é seu e você faz o que você quer com ele. Você arranca dinheiro do povo, você põe medo no povo, você põe pânico moral nesse povo.
Então você não ama a Deus, que você não ama ao próximo. E Jesus está falando, toda a lei, todos os profetas, quer dizer, tudo que tem antes de você se baseia nisso. O Deus, a religião, a espiritualidade, seja ela qual for, ela se baseia somente nisso. Amar as pessoas. Amando as pessoas, a gente ama a Deus. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. E aí, mais uma vez, uma pergunta feita para deslegitimar Jesus e Jesus sai vitorioso. E ainda sai proclamando uma nova realidade, não baseada na observância dos mandamentos, no rigor do cumprimento moral de uma lei, mas na acolhida prática de amor, amando as pessoas verdadeiramente. Então, isso é a coisa mais bonita que nós temos no Evangelho. Né? Eu fui ensinado quando criança que a relação era assim, igual a cruz mesmo. A relação minha com Deus era vertical e a relação minha com os humanos é horizontal. E que a gente tem que manter essa relação com Deus e a relação com as pessoas. Me parece que Jesus está propondo outra coisa. Me parece que Jesus está falando, não existe essa relação vertical com Deus. Só existe a relação horizontal. E Deus está na horizontalidade da maneira como você se relaciona, como você ama as pessoas. É impossível. Essa relação vertical com Deus, ela não existe. A única maneira de você amar a Deus é amando as pessoas. E aí é isso que Jesus está falando na cara da classe sacerdotal, na cara daqueles que são os donos daquele mundo. Vocês não conhecem a Deus e vocês não amam as pessoas. Vocês são bons de religião, vocês são bons de moralidade, vocês são bons de fazer patrulhamento na vida dos outros. Vocês são bons de roubar dinheiro desse povo, vocês são bons de botar medo neles. Vocês são bons de botar culpa neles. Mas vocês não amam as pessoas. Vamos fazer a nossa oração da manhã de hoje? E antes eu queria te falar o seguinte: entra aí no www.apoia.se/Gibran, meu grupo de conteúdo exclusivo, minha vaquinha na internet do Apoia-se para manter esse canal. Seja um apoiador, seja uma apoiadora desse canal. Ajude a continuar fazendo esse canal do YouTube aqui todos os dias. Preciso de você. Não lide aqui com esse canal, com essa comunidade, com uma lógica de consumo, onde você vem, consome e vai embora. Não. Ajude, seja um abençoador, uma abençoadora, seja um mantenedor, uma mantenedora desse projeto, que não é fácil, não é simples fazer, né? Muita porrada, muita perseguição, muita dificuldade para manter, né, esse tipo de profundidade de reflexão na internet num país tão conservador quanto o Brasil. E além disso, todos os dias você recebe um áudio devocional e uma vez por mês você vem participar de um aulão de estudo bíblico comigo. Então entra aí, cadastre-se e vem comigo para esses estudos. Vamos fazer nossa oração dessa manhã de hoje? Senhor meu Deus, meu Pai, Deus que é Pai, Deus que é Mãe, peço que você esteja conosco nessa manhã, nos abençoando nos afazeres do dia, iluminando a nossa cabeça, que o teu Espírito esteja ali nos inspirando, nos dando paz e tranquilidade, para que a gente possa viver mais esse dia, que o teu doce Espírito seja nosso companheiro na manhã de hoje, que o Senhor esteja conosco, tirando de nós toda ansiedade, todo medo, tudo que não provém do Senhor, que o Senhor esteja conosco. Abençoe cada um, a cada uma que essa mensagem está chegando, que o coração dessas pessoas sejam como boa terra, para que o Senhor de fato faça germinar essa semente. Pedimos a você que o Senhor também nos ajude a entender que o Senhor quer de nós é que nós sejamos amorosos, que nós amemos as pessoas. Menos religião, menos cumprimento hipócrita da lei e mais amor a todas as pessoas. Abençoe a cada uma, a cada um, no nome do teu filho Jesus. Amém. Amanhã estamos de volta. Aquele abraço, falou, valeu. Simples, mas revolucionário.